Estou aqui mais uma vez no Nocaute, eu sou o Sérgio Amadeu, e eu vou falar dessas implicações de tecnologia e política com tecnologia. Nessa semana eu não poderia deixar de falar sobre a urna eletrônica, né? Porque um dos candidatos disse que se ele não ganhar a eleição é porque ocorreu ou ocorrerá uma fraude, né? O que é curioso, né? Porque como é que um candidato como esse, né, o Bolsonaro, ele já de cara deslegitima as eleições no país, e esquecendo que, sem dúvida, essas eleições ocorrem de uma maneira muito complicada, porque o candidato com maior intenção de voto, que ganharia no primeiro turno, está impedido de concorrer. Bolsonaro nem teria chance de ter um segundo turno, porque o candidato que lidera as pesquisas de opinião é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tem que ficar claro que esse argumento do Bolsonaro ou do ministro do Exército, que diz que um candidato está sendo prejudicado, sem dúvida, um candidato está sendo prejudicado, mas mais do que esse candidato, a vontade popular está sendo prejudicada, claramente impedida de se manifestar, porque a vontade popular escolheu o Lula para ser presidente. Mas houve um golpe judicial midiático, que não é o tema do meu programa aqui, então eu não vou discorrer sobre ele. Mas tem que ficar claro, e a gente tem que falar para todo mundo, que quem deu esse golpe é exatamente essas forças, parte delas estão aí com Jair Bolsonaro. Mas e a questão da urna eletrônica? Ela é segura, não é segura? Esse tema sempre volta à tona. Eu vou tentar ser bastante claro aqui. Nós podemos ver aí na internet os testes realizados por um professor da Unicamp, que agora está fora do país, ele deve estar na Dinamarca, mas ainda esse ano ele deu uma série de entrevistas, professor Diego Aranha, um criptógrafo da ciência da computação, ele fez testes e mostrou claramente as fragilidades da urna eletrônica. Mas por que ele mostrou? Exatamente para que esse processo fosse aperfeiçoado. Ocorre que muitas autoridades da justiça encaram isso como algo ruim. E, na verdade, na área de segurança da informação, você fazer vários testes, submeter, estressar os sistemas para poder melhorá-lo é uma coisa muito comum. É muito comum e ocorre que muitas vezes a justiça eleitoral ela não quer solucionar isso, né? A urna, ela não é só uma urna eleitoral, ela é um processo todo, né? Ele envolve a segurança na transmissão de dados, a instalação do sistema dentro da urna, envolve a colocação dos candidatos que estão autorizados em cima desse sistema que também já foi implantado na urna. Então, as urnas eletrônicas, elas são da ordem de 500 mil e elas podem ter falhas, por isso que não é um processo simples. Isso tudo tem que funcionar e quem mexe, quem lida com informática sabe que nesse processo vai ter muitos problemas, vai ter muito erro, manutenção, suporte para ser feito. Por isso, a Justiça Eleitoral, para implantar esse sistema em 500 mil urnas e distribuir nos locais de votação, imagine a complexidade disso. Para a Justiça fazer tudo isso, ela conta com empresas terceirizadas e com técnicos que vão dar a cobertura. Imagine você que a urna começa a funcionar e às 10 da manhã ela deu um pau, ela travou, aconteceu um problema técnico. Lá vai ter um técnico próximo daquela sessão eleitoral que vai tentar resolver o problema ali na hora. Então, esse técnico, ele já foi escolhido, ele está sendo treinado e ele tem a missão das eleições funcionarem, das eleições ocorrerem, melhor dizendo, da melhor maneira possível. São milhares de técnicos que foram contratados para cumprir com esse roteiro. Agora, olha só, você tem milhares de técnicos, milhares de senhas, você tem um processo muito complexo para o seu funcionamento. Aí você precisa entender que pode sim, além daquilo que o professor Diego Aranha falou, de falhas na criptografia, que talvez possa ter sido já consertadas, resolvidas, aquilo que o professor Diego Aranha mostrou de erros que estavam dentro
da própria urna. Tem também essas inúmeras pessoas que vão ter acesso à urna eletrônica. As urnas não saem de um dia para o outro de depósitos da Justiça Eleitoral para chegar nos colégios. Quem der uma busca na internet aí vai ver que as urnas já estão sendo levadas, armazenadas, tem que ter backup, tem que ter um número a mais, e tem milhares de pessoas envolvidas, certo? Quando alguém fala, pode ter fraude, sim, pode ter fraude, mas a fraude pode ser muito extensa. Hoje eu digo que não, a fraude não pode ser uma fraude muito extensa. Aonde pode ocorrer uma fraude? A fraude pode ocorrer numa disputa muito apertada, porque é mais fácil realizar uma fraude contando com pessoas não idôneas que estão trabalhando para empresas, que estão trabalhando para a Justiça Eleitoral. É aí que talvez seja o maior problema. E é aí exatamente que eu diria a você, se alguém tem intenção de fraudar, que está falando tanto isso, eu acho que são essas pessoas que têm relação com perspectivas de violar a democracia, que não dão importância à democracia, porque essa operação vai ser uma operação completamente ilegal, uma operação de fraudar a vontade popular. Eu acho que quando você tem muita gente envolvida, isso pode ocorrer, mas acho que você corromper milhares de técnicos, você não consegue. Mas você pode ter um ou outro que você pode tentar, sem dúvida alguma, violar o processo de escolha. É um perigo. Você tem mecanismos de tentar evitar isso? A certificação das urnas, a certificação digital, tem mecanismos, mas o próprio professor Diego Aranha encontrou falhas nesses mecanismos. Essas falhas não é para prejudicar o processo, é para que ele seja melhorado. E a Justiça Eleitoral muitas vezes age com brutalidade contra isso. E aí, quando vem um candidato desse que não tem nenhum apreço pela democracia, ele se junta a um discurso sério de vários ativistas da rede e de vários pesquisadores, como o professor Diego Aranha. Preciso separar o joio do trigo. Não existe sistema informacional, informático, que seja completamente passível de não ter falhas. Isso não existe. Se você pegar os textos do grande especialista em segurança lógica, o Bruce Schneier, esse Bruce Schneier ele tem livros e livros e mostra que existem falhas, você tem que ter precaução contra elas, e é isso que a gente tem que cuidar. É óbvio que é importante, sim, as pessoas, os fiscais dos vários partidos estarem lá no dia da eleição, principalmente na abertura e no fechamento das urnas, porque depois você pode tentar encontrar incompatibilidade entre o boletim que é afixado na porta da sala e o boletim que está sendo totalizado lá pela Justiça Eleitoral, porque o que está em cada urna depois é remetido através agora da internet, na maior parte dos casos, para as centrais de totalização da Justiça Eleitoral. Nessa remessa, pode ter um ataque de man in the middle ou de alguém entrar na rede? Poder pode, mas é bem difícil, porque se esse ataque ocorrer, ele vai ser detectável. Espero que sim, mas é bem mais difícil fazer isso. Agora, o processo é infalível? Não. Por isso que era importante que a Justiça Eleitoral cumprisse a determinação do legislador que disse que, junto com a urna, teria que ter uma maquininha, que não é nem tão caro assim, protegida, que ninguém tivesse acesso, e depois que você votar, esse voto aparece num visor para você também impresso no papel, e cai numa urna. Você não leva ele embora. O Ministério Público entrou com uma ação dizendo que o voto impresso comprometeria aquela ideia de que você tem que preservar o seu voto, e se você quiser, você não fala para ninguém, para evitar pressões, né, que são muito comuns no Brasil, principalmente dos poderosos. Então, é um risco a pessoa sair com o voto dela impresso. Mas não era isso que era a ideia do voto impresso. É uma ideia de uma máquina eletrônica que você vota nela e o voto impresso, ele aconteceria ao lado, numa impressora, uma vez que você confirme que o voto que você deu na urna eletrônica é aquele que está impresso, ela cai dentro de uma urna e que é também lacrada. Ela só é deslacrada numa, sim, hipótese ou num indício muito grande de fraude.
Porque a fraude na urna você não vai conseguir detectar. É muito difícil de detectar a posteriori. A auditoria nesse sistema pode não ser capaz de ver fraudes que ocorreram, porque o fraudador pode eliminar o seu rastro digital da fraude. Portanto, o voto impresso é importante para eventual necessidade de recontagem. Por isso que a Justiça Eleitoral brasileira não tem a sua urna, a urna brasileira reproduzida em nenhum lugar do mundo. Até o momento, as pessoas que têm processos digitais têm, em paralelo, processos para auditoria que são fixados, impressos no papel. Isso a gente precisa conseguir. Os legisladores aprovaram o voto impresso dessa vez, e a justiça, que hoje age como um poder moderador, desrespeitou a decisão do legislador e disse que não ia ter. Isso é grave, isso é antidemocrático, isso é contra a tripartição dos poderes. É um jeito absurdo de violar o Estado de Direito. Violação essa que leva, inclusive, o candidato mais popular, o candidato com a maior intenção de votos, não poder ser presidente da República, porque numa violação da violação e numa seletividade brutal da justiça brasileira, ela agiu como partido político e impediu que esse candidato, que é o Lula, fosse, na verdade, concorresse e certamente seria eleito presidente da República. Espero ter explicado que a urna eletrônica ela tem problemas, e se tem alguém que tem interesse de fraudar, é esse que está dizendo que sofrerá fraude.